Enquanto as crianças vão saindo, eu convido a todos que puderem abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, o último capítulo, capítulo de número 6. E enquanto os irmãos vão abrindo em Gálatas 6, eu tenho algumas perguntas para fazer. Você já se sentiu cansado? Você já se sentiu sobrecarregado, como se tivesse uma pedra daquele tamanho em suas costas? Com certeza nós já nos sentimos cansados e sobrecarregados. Mas a proposta do que eu quero focar hoje não tem a ver com um cansaço exatamente físico. Não é esse cansaço que eu quero que nós pensemos hoje. Você já se sentiu cansado por conta do pecado que há em nosso mundo? Você já se sentiu sobrecarregado por conta do pecado que há no seu coração? Você já sentiu o peso do pecado que tem ao redor de cada um de nós? Às vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Já sentiu o peso do pecado que invadiu o nosso mundo lá no Éden, mas que tem feito até hoje estragos extremamente grandiosos? Já sentiu que o pecado é um peso na sua vida? Ou o pecado do seu irmão é um peso na sua vida e na vida da comunidade? O pecado, ele tem pesado verdadeiramente na sua vida? Pense nisso nesse momento agora. Se as respostas para essas perguntas foram não, eu não sinto o peso do pecado em minhas costas, eu creio que você não entendeu de verdade e de maneira extremamente pessoal qual é o verdadeiro peso do pecado. Mas se a resposta foi sim, eu realmente sinto o peso do pecado ou as consequências do pecado ao meu redor, para pelo menos a maioria das perguntas a resposta foi sim, você entende, ou pelo menos acha que entende, o verdadeiro peso do pecado. Você entende que o pecado é a transgressão da lei de Deus, é a desobediência ao Criador de todas as coisas e sustentador da vida. Se o pecado é um peso para você, você entende que o salário do pecado é a morte. E que essa morte é uma separação eterna de tudo aquilo que é belo, daquilo que é perfeito, da única perfeição que é o nosso Deus. E além de ser uma separação, também é uma condenação eterna, visto que pecadores serão lançados no lago de fogo. Se o pecado pesa em suas costas, você entende a gravidade de estar debaixo do pecado, debaixo da ira fulminante do Senhor dos Exércitos. É como se fosse uma pedra igual aquela que está ali no tela. Se você não entendia antes o peso do pecado verdadeiro, espero que agora as coisas estejam um pouco mais claras. Mas eu quero que todos aqui entendam que pecado não são somente atitudes negativas ou atitudes ruins, atitudes moralmente erradas, mas sim um estado de ser. Nós somos pecadores. Nós não simplesmente cometemos pecado. Nós somos pecadores e por isso nossas atitudes são pecaminosas. É um estado, ou seja, a raça humana, desde o Éden, desde a queda, é pecadora e merece totalmente a ira de Deus. É esse o peso do pecado. É estar contra Deus. Uma vez que eu comecei com essa péssima notícia, seria injusto eu não dar a melhor notícia de todas. Apresentada a pior notícia, a melhor notícia vem logo em seguida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, ele é gracioso e ele tira o peso do pecado das nossas costas. E ele coloca nos ombros de Cristo Jesus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ele põe em seus próprios ombros. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele massacrou seu Filho Jesus, para que nós não precisássemos carregar o peso do pecado.
E agora, por causa desse sacrifício na cruz, já não há mais condenação para aqueles que estão nele. Cristo venceu a morte, venceu o peso do pecado. E por isso todo aquele que crer no nome Jesus Cristo pode bradar em alta voz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus por essa salvação maravilhosa. Maravilhosa, onde nós não precisamos carregar esse peso. Mas quando nós olhamos para a realidade, para o nosso dia a dia, vemos ainda que essa vitória não é uma vitória plena, completa. A teologia vai nos ensinar isso a respeito do já e ainda não. Cristo já venceu a morte, mas nós ainda precisamos passar pela morte. Todos nós morreremos um dia. Esse é o já e ainda não. Cristo já venceu a morte, mas ainda passamos por ela. O pecado foi vencido, mas ainda habita dentro de nós, como diz Romanos 7. O mal foi eliminado, mas ainda está presente em nós, como diz também Romanos 7. A carne é um problema diário em nossas vidas. Nós precisamos lutar contra o pecado que há em nós. Nós somos mentirosos se dissermos que não temos pecado, como diz lá em 1 João. E é por isso que o terrível peso do pecado ainda está presente em nosso mundo. Ele já foi vencido, mas nós ainda temos que lutar contra tudo isso. Por isso que ainda ficamos cansados, sobrecarregados com o nosso próprio pecado e com o pecado dos nossos irmãos. E é por isso que a proposta do nosso sermão de hoje é: o que fazer então com o terrível peso do pecado? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele estava indignado completamente com o pecado que aqueles irmãos estavam cometendo. Eles estavam colocando o peso da lei, o peso do pecado nas costas uns dos outros, obrigando os homens a serem circuncidados, a comerem tais e tais alimentos para serem salvos. Eles precisavam se comportar de tais e tais jeitos, obrigatoriamente. E ainda eles julgavam uns aos outros por não estarem fazendo tudo isso. Aquelas igrejas da Galácia, eles estavam voltando aos antigos costumes que o sacrifício de Cristo Jesus já havia abolido. Eles já haviam sido transformados por Cristo e já não existia mais o peso da lei nas costas deles. Mas eles queriam voltar. Mesmo sabendo do evangelho transformador e maravilhoso de Jesus Cristo, eles estavam procurando a salvação nos próprios braços, pelas obras das suas mãos, e ainda julgando os outros que não faziam as mesmas coisas que eles faziam. Por isso Paulo escreve essa carta. Esse é o motivo dele escrever todo o conteúdo que ele escreve, exortando esses irmãos a descansarem em Cristo Jesus, a se libertarem das amarras da lei e do pecado, e não viverem sobre o peso da lei, mas sobre a leveza da graça. É isso que Paulo escreve. Só que assim como nós, Paulo tinha a consciência de que ainda vivemos em um período onde o pecado está no mundo. Nesse já, mas ainda não. Ele sabia que nós vivemos cercados pelo terrível peso do pecado. E por isso ele escreve o final dessa carta, que é a proposta do texto de hoje. É um tom muito manso, muito terno. E ele convida os seus leitores, e isso inclui a cada um de nós, a pensar o que fazer com o terrível peso do pecado. Vamos ler o texto bíblico então, Gálatas capítulo 6, os 5 primeiros versos apenas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida. E nesse momento nós pedimos auxílio do Teu Santo Espírito para iluminar o nosso entendimento, abrir o nosso coração para receber, ó Deus, a palavra vinda de Ti e de Ti somente. Que o Senhor assim nos abençoe
em nome de Jesus. Amém. Meu objetivo com esse sermão é muito simples, é muito claro. É levar toda a igreja, a cada um que está aqui hoje e aqueles que estão nos assistindo pela internet, a entender e compreender que a resposta para essa pergunta, o que fazer com o terrível peso do pecado, é simples e direta. É o versículo de número 2 do nosso texto. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu quero que nós saiamos daqui com esse texto, se possível, até decorado na nossa mente. Porque ele é a resposta, como que nós podemos carregar o peso do pecado, o terrível peso do pecado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse é o verso central do nosso texto. Essa é a ideia central. Mas se esse verso fosse escrito simplesmente solto, ele não faria sentido para a nossa vida. E Paulo sabe muito bem disso. Por isso ele escreve o versículo 1, o 3, o 4 e o 5. Fazem parte de um mesmo conjunto. Porque simplesmente falar isso é fácil. Mas como podemos fazer isso? Como levar a carga uns dos outros? Duas coisas Paulo vai apresentar que são necessárias. E são apresentadas no versículo 1. Presta atenção no versículo 1 do nosso texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, primeiro, corrigi-o com espírito de brandura. E segundo, guarda-te, para que não sejas também tentado. Essa é a proposta do nosso sermão. Nós veremos que a resposta para aquela pergunta, como carregar o peso do pecado, é levar a carga uns dos outros. Como podemos carregar a carga uns dos outros? Corrigindo aquele que caiu e guardando-nos para não sermos também tentados. A primeira coisa que o texto nos dá de informação é que quando o nosso irmão for surpreendido em alguma falta, e aqui nós podemos entender como uma queda em pecado, um escorregão, pisou na bola, ele caiu em tentação, caiu no mesmo pecado, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar? Corrigir aquele que caiu. A palavra usada aqui para corrigir não implica em uma exposição pública necessariamente. Não implica em uma disciplina eclesiástica na frente de toda a igreja, expondo o pecado do nosso irmão. Não implica em repreensão a ferro e fogo. Essa palavrinha usada aí, corrigi-o, ela pode ser traduzida também por consertar. Consertar, ela é usada até muitas vezes para o conserto de redes, redes de pesca. É a mesma palavra usada aqui e lá nos evangelhos, quando os discípulos estão consertando as redes. É a mesma palavra. Ela também pode ser traduzida no sentido de aperfeiçoar, tornar alguém perfeito, restaurar por completo. Quando o irmão for surpreendido em alguma falta, tropeçar na fé, vacilar, pecar, a responsabilidade de cada um que foi transformado pelo sangue de Cristo Jesus é consertar esse nosso irmão, é corrigir o nosso irmão que vacilou. É necessário restaurar esse irmão na fé novamente, firmar este irmão, solidificá-lo novamente a fé. É isso que precisamos fazer. Esse é o primeiro ponto. Corrija aquele que caiu. Eu sei que muitas vezes quando a gente solta algumas afirmações bem diretas e bem retas, a gente se pergunta, mas como que eu posso fazer isso? Eu gosto muito desse texto que nós estamos estudando aqui, porque Paulo ele é muito prático. Porque ele não simplesmente fala, corrija aquele que caiu. Ele explica como podemos fazer isso. E ele nos dá duas maneiras de como podemos fazer isso. A primeira delas é sendo você um espiritual. O texto está dizendo, vós que sois espirituais, corrigi-o. Quando eu falar o texto está dizendo, você pode olhar o texto para conferir, tá bom? Porque está escrito exatamente isso. Sendo vocês espirituais, corrijam aquele que caiu. Aqui Paulo ele faz uma ligação maravilhosa, usando apenas esse conjunto de palavras, para fazer uma ligação com o que ele disse antes no capítulo 5. Então você pode conferir aí, vira uma paginazinha, porque Paulo ele faz a ligação direta. E no capítulo 5, desde o comecinho dele, Paulo está explicando que após a transformação em Cristo Jesus, aquela transformação que Cristo fez na vida de cada um,
nós temos agora uma liberdade de vida. Antes, nós estávamos presos nas amarras da lei e do pecado, mas agora em Cristo Jesus temos a liberdade de vida. Lembram qual que é o problema que Paulo está combatendo aqui nessa carta? Aqueles irmãos estavam querendo se aprisionar novamente na lei. Mas aqui, no capítulo 5, Paulo fala, chega disso, não existe mais prisão. Em Cristo Jesus nós somos livres do jugo da lei, pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Além disso, nós somos libertos do peso do pecado, e depois dele explicar isso, ele agora vai explicar a maneira com que nós precisamos viver, porque tem que ser diferente. Quem vive preso no pecado, quem vive preso na lei, vive de acordo com a carne. No finalzinho do capítulo 5 ele vai estar falando isso. Os desejos da carne. Mas o que ele vai falar? No versículo 16 do capítulo 5. Vivei no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. É assim que nós devemos viver, depois da transformação maravilhosa em Cristo Jesus. Viver no Espírito. E é nesse contexto de viver a perfeita liberdade que Paulo vai falar a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, que é muito conhecido por nós. O capítulo 5 ele vai se encerrar no versículo 25 e 26 da seguinte maneira. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz, vós que sois espirituais. Vós que não estão andando mais na carne, e sim no Espírito, vocês corrijam aquele que caiu. Vós que sois espirituais. Portanto, para corrigir o nosso irmão que está em alguma falta, quando ele escorregar, quando ele cair em tentação, precisamos antes sermos espirituais. E ser espiritual não significa falar em línguas diferentes, não significa ser 100% moralmente correto e cumpridor de todas as leis do Antigo Testamento, não significa isso. Significa andar no Espírito, exalar o bom perfume de Cristo, viver frutificando do Espírito. E aqui, os adolescentes, eles sabem ou devem saber de cor os frutos do Espírito, o fruto do Espírito e os seus aspectos. Mas vamos ler Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. É assim que nós devemos viver. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É assim que nós devemos viver. Para corrigir, primeiro, ande no Espírito. Seja você um espiritual. Sejamos nós espirituais para estarmos capacitados para corrigir o nosso irmão. Conheça as Escrituras. Cresça na fé cada vez mais. Ande com Cristo lado a lado e se pareça mais com Ele. Frequente as programações da igreja. Procure ser mais espiritual. Não procurando dons diferentes, mas procurando estar caminhando no Espírito. Só que tem mais. Para nós corrigirmos aquele que caiu, precisamos ser espirituais, mas corrigir com um espírito de brandura. Como diz o texto, o versículo 1 nos diz isso. O texto é claro. Ande no Espírito, seja espiritual e tenha um espírito de brandura, de mansidão. No nosso português, um sinônimo para brandura, para mansidão, pode ser doçura, meiguice, suavidade. É desse jeito que Paulo vai explicar para a gente que nós precisamos corrigir aquele que caiu. Espírito de brandura nada mais é, de forma bem prática, ser manso quando a gente vai repreender alguém, sem aspereza, sem rancor no nosso coração, sem mágoa, sem um tom de voz exaltado, ou um tom muitas vezes irônico, que é o que nós vemos muito. Nós somos irônicos ao corrigir o nosso irmão. Você não quer ver ele fortalecido espiritualmente, você quer jogar na cara dele o pecado. Por isso que você fala, não, meu irmão, não faça isso, não faça desse jeito. Mas nós não estamos visando o aperfeiçoamento, o conserto daquele irmão, como se fosse uma rede sendo consertada.
porque nós somos irônicos, sem esse espírito de brandura. E Paulo aqui, de novo, ele está remetendo ao capítulo 5. Esse espírito de brandura é um dos aspectos do fruto do Espírito, a mansidão. Vocês que são espirituais, usem o aspecto da mansidão do fruto do Espírito ao corrigir o nosso querido irmão que pecou. O que fazer então com o terrível peso do pecado? Levai as cargas uns dos outros. Essa é a resposta. Levem as cargas uns dos outros. Mas como a gente faz isso? Corrigindo aquele que caiu. Só que você precisa ser um espiritual primeiro. Você precisa estar firmado no Evangelho de Cristo Jesus. E aí você pode corrigir com espírito de brandura. Esse é o nosso primeiro ponto. Ele é um pouco mais breve, porque Paulo ele é breve nesse ponto. Só que agora o segundo ponto é um pouquinho mais elaborado por Paulo, e nós iremos gastar um pouquinho mais de tempo nele também. Em segundo lugar, o que fazer com o terrível peso do pecado? Levai as cargas uns dos outros. Como fazer isso? Guarda-te para não ser tentado. Ainda nós estamos no versículo 1. É importante, sim, você corrigir o seu irmão. Mas Paulo convida os seus leitores, e a cada um de nós hoje, a olhar para a nossa própria vida. Guarda-te para que não sejas também tentado. E aí eu fico imaginando eles lendo a carta. Paulo falou, acabou de falar isso. Mas Paulo, você não vai explicar como que é fazer isso e tudo mais? Porque está sendo bem prático, não vai explicar? Aí Paulo coloca o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Parece que ele está fazendo um suspense. Ele solta uma bomba, você precisa guardar para não ser tentado. E aí ele joga o versículo principal. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas logo depois ele vai explicar. Os versículos 3 a 5, eles vão nos mostrar como podemos nos guardar para não sermos tentados. Acompanhe comigo a leitura, Gálatas 6, 3 ao 5. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Após ser enfático ao nos dizer o que devemos fazer, Paulo fala, como podemos fazer isso? Como nos guardamos? Em primeiro lugar, saiba que você é um nada. Versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Engraçado, porque Paulo poderia simplesmente falar, porque se alguém julga ser alguma coisa, engana-se a si mesmo. Ele poderia falar isso. Mas ele quer acrescentar, intencionalmente, esse não sendo nada. Você se acha alguma coisa? Você se julga ser um espiritual? Pois é, Paulo está falando e dando um tapa na nossa cara, falando assim, você não é nada. William Hendrickson, comentando esse texto, ele diz o seguinte, o que nos faz ternos e generosos, mansos e humildes, compreensivos e serviçais para com os outros, é a consciência da nossa própria pequenez. Davi, ele também tinha essa consciência quando ele escreve o Salmo 39, o versículo 5 diz, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Tiago também tem a plena consciência disso, quando diz na sua carta, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Quem pensa ser alguma coisa, tenha consciência, saiba que nós não somos nada. Se pensarmos que somos grandes empresários, com um emprego de sucesso, donos de grandes posses, Paulo nos alerta, você não é nada. Você se engana se você pensa isso. Quem pensa ter uma grande família, uma família de crentes, quem pensa ser um grande pai, uma grande mãe, um bom avô, uma boa avó, se engana, porque você não é nada.
Quem pensa ser moralmente correto, obedece todas as leis do nosso país, que são muitas. Quem pensa ser consciente no seu voto, ou em qualquer coisa que você vai fazer, você se engana, porque você é nada. Na verdade, nós somos pó, e do pó nós viemos e ao pó retornaremos. E aqui tem todo um contexto do porquê que Paulo fala isso. Ele faz a ligação desse versículo até o versículo 1, onde Paulo nos alerta para nós nos guardarmos para não sermos tentados. E eu cito agora Hernandes Dias Lopes, e ele fala que Jesus condenou o fariseu que se julgou melhor do que os demais homens. Jesus desmascarou os fariseus que queriam apedrejar a mulher apanhada em flagrante adultério, sendo eles também culpados. A igreja de Laodiceia foi reprovada ao dar nota máxima a si mesma, mas estava em precária situação diante de Deus. Se nós fizermos um autoexame falso, nós chegaremos ao auto-engano. O apóstolo ele dá a entender que qualquer crente que se alega ser alguma coisa está enchendo a sua mente de fantasia. Nós nos enganamos se pensamos ser alguma coisa. Por isso, um dos grandes perigos no confronto ao pecado, no confronto àqueles que tropeçam, é nos dirigirmos a eles com uma arrogância, achando que nós somos melhores do que aquele que acabou de cair, que nós somos santos, irrepreensíveis, nós somos superiores, e é por isso que nós podemos corrigir aquele irmão. Quem pensa ser alguma coisa não é nada. Nada é mais contrário à santidade do que orgulho. Ao invés de sermos santos e repreendermos os nossos irmãos, nós somos orgulhosos e queremos diminuir os nossos irmãos para nos sentirmos melhores. Não pense ao corrigir o seu irmão que é melhor que ele por estar fazendo isso. Não pense isso. Antes, seja humilde. Saiba que você é um nada. Desça do seu pedestal de moralidade, que não te pertence, e saiba que você é um nada. Mas junto com isso, Paulo vai continuar dizendo que além de nós sabermos que nós não somos nada, nós precisamos gloriar-se nos méritos de Cristo. Olha comigo o versículo 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Paulo, em outras palavras, aqui está dizendo, por que você olha o seu irmão que acabou de cair em pecado e se acha o maioral por conta disso? Só porque você não está caído, não significa que você está imune à queda. Olhe para você mesmo e não se compare com os outros, é isso que Paulo está dizendo. Sempre que nós comparamos a nossa vida com a vida do nosso irmão, que está vacilante na fé, nós fazemos o quê? Nos exaltamos, nos achamos melhor que o nosso irmão. Eu não consegui encontrar o autor dessa frase que eu vou falar agora, mas essa frase ela foi escrita originalmente em holandês e traduzida diz o seguinte: aquele que se contempla no espelho da conduta de outra pessoa se contempla de forma generosa. É como se nós pegássemos um espelho que usamos para julgar os outros e nós nos olhamos nesse próprio espelho. E aí você fica mais bonito. Você fica bem mais bonito, porque o pecado do outro é pior. Aquele que mira a si mesmo no espelho da conduta de outra pessoa se contempla favoravelmente, muito melhor do que realmente é. Ao invés disso, de olharmos para o outro e julgarmos o nosso próprio ser, nós deveríamos olhar para nós mesmos, para julgarmos o nosso próprio ser. É isso que Paulo está nos ensinando aqui nesse texto. Ao invés de ficar se achando bambambam, se achando o melhor por estar em uma posição de superioridade, nós deveríamos olhar para nós mesmos. Examine cada um o seu labor. É o que o texto diz. Esse labor pode ser traduzido também como trabalho, como conduta, como postura, a obra. Olhe-se no espelho e veja quem você realmente é.
Veja o que está acontecendo na sua própria vida. E então, o texto vai dizer, terá motivo de gloriar-se unicamente em si. É isso que está escrito no texto? Unicamente em si, gloriar-se unicamente em si? Mas por que eu coloquei ali, glorie-se nos méritos de Cristo? Paulo está ensinando outra coisa, então o Natan está falando bobeira aqui, né? O texto vai dizer claramente que devemos gloriar-se em si, unicamente em si. Eu vou explicar por que eu escrevi ali nos méritos de Cristo. Nós devemos sim, e o ensinamento de Paulo está totalmente correto, gloriar-se unicamente em nós mesmos. Mas não porque nós somos melhores do que os outros, ou porque não estamos em queda, ou porque não estamos em pecado, mas porque nós somos transformados de glória em glória, dia após dia, unicamente pelos méritos de quem? De Cristo. Quando nós olhamos no espelho da nossa própria conduta, nós enxergamos não apenas um Natan pecador, mas um Natan transformado por Cristo Jesus, pela obra maravilhosa de Cristo. As obras de Cristo são enxergadas. Nós nos comparamos pelo espelho da lei de Deus e no exemplo de Cristo Jesus. Não devemos nos comparar com o nosso irmão que caiu, mas sim com um Natan de vários anos atrás, que foi transformado pelo Evangelho de Cristo, unicamente nos méritos de Cristo. E aí nós temos um padrão a alcançar, que é a estatura de Cristo, o padrão perfeito de santidade, que é Cristo Jesus. Quando olhamos para esse espelho, então, não devemos ver o nosso irmão que falhou, mas sim olhar para nós mesmos e ver o que Cristo fez em nossa vida, consertando os nossos erros, consertando nós mesmos, a nossa rede. E aí nós vemos que nós só estamos de pé pelos méritos de Cristo Jesus. Portanto, glorie-se nisso. Glorie-se nos méritos de Cristo. E então, só então, depois dessa autoanálise, nos comparando com o nosso eu do passado, gloriando-se nos méritos de Cristo, é então que nós podemos levar os fardos uns dos outros, guardando-nos para não sermos tentados também. Devemos nos gloriar unicamente nos méritos de Cristo. Mas Paulo ainda coloca mais uma coisa, explicando esse guarda-te para não ser tentado. Ele fala para nós termos consciência do nosso próprio fardo. Olha o versículo 5, encerrando esse texto. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Que maneira de encerrar esse trecho, não é mesmo? Ele está falando para nós distribuirmos o fardo do pecado uns aos outros, mas ele fala, cada um levará o seu próprio fardo. E agora, Paulo? O que eu faço com isso? Quando eu estava estudando esse texto, eu me deparei com isso. Eu dei uma perdida, assim, né? Eu falei assim, mas Paulo, você não está ensinando para nós dividirmos o fardo uns aos outros? E aí você fala que é para eu carregar o meu próprio fardo? E agora? Paulo ele vai frisar em um outro aspecto de carregar os fardos uns dos outros. Enquanto lá em cima ele diz para carregarmos o fardo uns dos outros, no versículo 2, dividiremos a carga pesada do pecado, ajudando os nossos irmãos a se levantar depois de uma queda. Aqui ele trata a respeito da responsabilidade do pecado. É única e exclusivamente pessoal. O seu pecado é seu pecado. O peso do seu pecado é seu peso para você carregar. Nós precisamos ter consciência do nosso próprio fardo. Cada soldado deve levar a própria mochila. Você não vai jogar a mochila para o seu irmão. Um outro comentarista, ilustrando esse ponto, Warren Wiersbe, ele vai dizer que o vizinho pode dar carona para os meus filhos até a escola quando o meu carro estiver no mecânico, mas não pode assumir as responsabilidades que me dizem respeito como pai. Eu posso até levar os filhos dele para a escola, mas isso não vai me dar a responsabilidade de todos os dias levá-los para a escola. Eu estou apenas ajudando. Nessa mesma linha de pensamento, John Stott vai dizer que nós devemos carregar os fardos que são pesados demais para uma pessoa carregar sozinha. Há, porém, um fardo que não podemos partilhar. E esse fardo é a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo final. Naquele dia você não poderá carregar o meu pacote,
nem eu poderei carregar o seu. Cada um levará o próprio fardo. Cada um tem a responsabilidade pessoal de carregar o seu pecado, de arcar com as consequências desse pecado, de sofrer por conta disso e de ser restaurado por conta da queda. Ser transformado pela misericórdia de Deus. Se você peca e eu for transformado, eu vou para o céu e você não. Não é assim que funciona a questão. Se você peca, Cristo Jesus perdoa os seus pecados e você é transformado. A responsabilidade é pessoal. Carregar os fardos uns dos outros implica em restauração, em amor uns aos outros, em perseverança na tribulação, mas não em responsabilidade. Não em responsabilidade. A sua responsabilidade diante do pecado do seu irmão é trazer ele de volta, é consertar, como vimos já nesse sermão, com humildade, com mansidão, restaurá-lo à comunhão dos santos. Mas você não tem sobre a responsabilidade sobre o pecado dele. Por quê? Cada um levará o seu próprio fardo. Responsabilidade é algo que não se pode transferir. Cada pessoa será julgada à luz de suas próprias ações. E nós temos isso exemplificado em toda a Escritura. Por último, Hendrickson ele também vai dizer que as cargas devem ser levadas coletivamente. Porém, o peso da responsabilidade varia de uma pessoa a outra. No dia do juízo, a forma como eu agi, como eu assumi a minha responsabilidade, não fará as coisas mais fáceis ou mais difíceis para você. Todos nós teremos que arcar com as consequências de assumir a responsabilidade dos nossos próprios erros. Leve os fardos uns dos outros, mas não ponha o fardo da responsabilidade nas suas costas. O fardo não é seu. O fardo da responsabilidade pelo pecado cometido. Aqui ainda cabe um alerta extremamente gigante nesse ponto. Um alerta extremamente gigante. Seu pecado, como nós vimos, é responsabilidade sua, mesmo que esse pecado tenha sido ocasionado por outro irmão. Eu gosto de pensar numa ilustração bem clara na nossa mente. As crianças estão brincando ali e uma delas passa o pé na outra. Passou o pé, pá, de maldade mesmo. E a criança caiu. Tum. Essa criança caiu e começa a xingar a terceira e quarta geração. Xinga demais. Assim, nossa, por que você fez isso? E tal. Começa a xingar a mãe, começa a xingar o pai, fala, tal, não sei o que, e vai embora. Quem está errado nessa situação? Os dois. Porque quem passou o pé está com maldade no coração. Pecou. Mas aquele que sofreu o pecado do outro, pecou do mesmo jeito, porque ele saiu xingando. Ele vai ser cobrado de Deus por esse pecado. Tanto aquele que esticou a perna, quanto aquele que xingou. Só que aí o segundo pecado foi ocasionado pelo primeiro. Mas o segundo não é responsabilidade do primeiro. O seu pecado é responsabilidade sua. Se o seu chefe te obriga a mentir dentro do trabalho, e você mente, Deus não vai cobrar dele o seu mentira, vai cobrar de você. É assim que funcionam as coisas. Paulo é muito claro nisso. Cada um vai levar o fardo pelo seu próprio pecado. E com isso nós concluímos a exposição desse texto. Recapitulando um pouco tudo que nós vimos hoje, o que fazer com o terrível peso do pecado? A resposta é extremamente clara e objetiva. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vimos que por mais que essa resposta é extremamente clara, e você pode até dar uma lidinha aí mais vezes para você fixar isso na cabeça, praticar essa resposta não é tão claro assim quanto a gente pensa. E por isso Paulo mostra como devemos fazer isso de uma forma extremamente prática. Em primeiro lugar, nós devemos corrigir aquele que caiu. Mas para corrigir, você precisa andar no Espírito, ser pessoas espirituais, além de fazer uma correção mansa, humilde, com espírito de brandura. Em segundo lugar, nós vimos que precisamos levar as cargas uns dos outros, guardando o nosso próprio coração, para não sermos tentados também. E esse guardar implica em 3 coisas bem práticas. Precisamos saber que não somos nada,
descer do nosso pedestal, nos enganamos se nós pensamos ser alguma coisa. Nós precisamos gloriar-nos unicamente em Cristo Jesus, na transformação que Cristo faz em nossa vida. E por último, ter consciência de que a responsabilidade do pecado é extremamente pessoal, não é transferida, porque cada um levará o seu próprio fardo, a própria culpa pelo pecado. Mas antes de encerrar, o nosso versículo-chave diz que levar as cargas uns dos outros faz com que cumpramos o quê? O que está escrito no fim do versículo 2. Cumpramos a lei de Cristo. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, vemos a lei de Cristo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos amei, ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros é obedecer à lei de Cristo. Enquanto os Gálatas estavam tentando cumprir a lei de Moisés, à risca, Cristo nos dá esse mandamento. Amemos uns aos outros, como Cristo nos amou. E aqui, como palavra final, somente é possível carregar os fardos uns dos outros, porque Cristo toma o fardo de cada um de nós. Cristo toma o fardo terrível do nosso pecado. O terrível peso do pecado de cada um de nós é colocado em Cristo Jesus, em favor de mim e em favor de você. Quando a gente pensa naquela cena da cruz, a gente pensa ser doloroso, bem dolorido, doído. A gente bate o dedinho na quina, já dói pra caramba, imagina aquela cruz. Mas não foi simplesmente as dores dos pregos. Foi a dor daquela pedra gigantesca, chamada pecado de cada um de nós, nos ombros de Cristo. Ele tomou o nosso fardo. E olhando para frente, Cristo tem uma esperança viva e gloriosa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão cansados e sobrecarregados com o peso do pecado que ainda está nas nossas costas, ainda assolando os nossos corações. Mateus 11, um texto extremamente conhecido, e assim nós encerramos o sermão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que esperança gloriosa, porque um dia nós não teremos mais fardo nenhum. O terrível peso do pecado já não mais existirá. Graças a Deus por isso, pela sua misericórdia. Mas enquanto isso ainda não acontece, levai as cargas uns dos outros, porque assim obedecereis à lei de Cristo.